Eu volto a conversar com a Jussara Soares, nossa analista política lá em Brasília, sobre essa votação que houve na madrugada na Câmara, depois do veto do presidente Lula ao aumento do número de deputados. O que a gente pode esperar dessa relação entre Executivo e Legislativo até 2026? Essa votação da madrugada, especificamente, foi aquela do licenciamento ambiental que a gente vai aprofundar um pouco mais aqui, certo, Jussara? Exatamente, Márcio. Foi uma madrugada longa e, como me disseram algumas fontes aqui, uma madrugada também de maldades, quando tiraram ali as chamadas pautas bombas. A do licenciamento ambiental foi aprovada e também teve ontem a aprovação desse projeto que tira ali 30 bi do governo, né? Tira do Fundo Social esse valor e pode destinar ao agronegócio, um crédito para o agronegócio. Bem, tudo isso foi visto como uma reação do governo, uma reação do Congresso, da Câmara de Deputados, depois que o presidente Lula vetou o aumento do número de deputados, né? A gente estava acompanhando isso aqui ontem, o presidente Lula vetou o aumento para 531 parlamentares, né, na Câmara de Deputados, e logo veio a reação. E foi um dia que os deputados ficaram bastante contrariados. Lembrando que ontem também o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, atendeu parcialmente o pedido do governo e manteve o decreto da alta do IOF. Então, o Congresso, a Câmara de Deputados especificamente, estava bastante contrariada e aí o retorno veio principalmente com essa chamada pauta bomba, que foi exatamente como foi classificado por alguns integrantes do governo, dizendo que isso não estava no acordo com o Hugo Mota, então teve uma madrugada também de muita reclamação. Mas, Márcio, eu quero jogar para frente essa história. O que significa essa madrugada daqui para frente nessa relação entre governo e Congresso, especificamente com a Câmara de Deputados? O que me falam é que será uma relação de altos e baixos até as eleições de 2026, que é uma relação que não está baseada nessa confiança, não tem essa harmonia, e o Congresso me diz que vê o presidente Lula levando para um caminho toda essa reação dele, pensando exclusivamente na sua popularidade. E quando que os parlamentares me falam isso? Quando o presidente Lula decide vetar o aumento de deputados. Havia uma parte de integrantes do governo que falaram para o presidente Lula: olha, presidente, não veta não, deixa caducar e aí, né, não veta, que aí o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele vai promulgar. Mas aí o presidente Lula vetou. E aí isso dá um outro contexto completamente diferente. Não se sabe ainda, o Congresso ainda está fazendo as contas para saber se vai ter número de votos para derrubar esse veto do presidente Lula e também faz os cálculos políticos disso, mas teve uma contrariedade em relação a isso. Só para você ter uma ideia, Márcio, eu apurei que quase que na mesma hora em que o presidente Lula vetou, a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, ligou para Hugo Mota para dizer: olha, vetou esse aumento. E o líder do Senado, Jacques Wagner, também ligou para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, avisando deste veto, ou seja, tentando contornar, mas a situação não ficou boa e o caldo entornou, e aí a gente viu o que viu nessa madrugada e essa expectativa que será, segundo me dizem, tanto no governo como também no Congresso, que será uma relação de altos e baixos até as eleições de 2026. Podemos esperar atritos pela frente.